Bem, bom dia, 901 e 903. Eu resolvi fazer a correção das atividades, né? Vamos ver o que acontece. As propriedades da potenciação nós já tínhamos conversado antes desse recesso aí, né? A número 1 que eu enviei para vocês é bem simples, 3 elevado à quinta potência, vocês já sabem que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que multiplicados vai dar 243. Na letra B, tem um fator que preocupa aqui, que é o sinal de negativo. Tem aluno que acha que é o menos 2 que está à quinta potência, e não é. Quem está à quinta potência é o 2. Então, isso aqui, a leitura disso é o oposto de 2 à quinta. Então, para resolver, o sinal de menos fica e você faz a multiplicação primeiro. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32. Aí você dá o oposto. O oposto de 32 é menos 32, ok? Olha para você ver, parece a mesma coisa, né? Só que nesse caso, quem está elevado à quinta potência não é o 2, é o menos 2. Por isso, coloca-se o parêntese. Então, o que é menos 2 à quinta potência? Menos 2 que multiplica menos 2, que multiplica 5 vezes aí, repetidos. Faça a regra de sinal, menos vezes menos, mais, com menos, menos, vezes menos, mais, vezes menos, menos. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente já sabe que é 32. Ah, professora, deu a mesma coisa, para que essa confusão? Cuidado, nem sempre vai dar a mesma coisa, não. Tá bom? Por isso é que eu coloquei os dois exemplos. Embaixo, a gente tem o expoente negativo. Eu já tinha dito a vocês que expoente negativo, o expoente indica o quê? O número de vezes que a base repete. A base é 3, o expoente é menos 5. Como que o 3 vai repetir menos 5? Isso não existe, né? Para explicar isso em matemática, não dá. Então, o que a gente faz? Para resolver expoente negativo, você vai inverter a base. Então, o inverso de 3 é 1/3. Quando eu inverto a base, eu coloco o expoente positivo. 1/3 à quinta potência é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Quantas vezes? 5. Ou então eu posso distribuir aqui, ó, pela propriedade. 1 elevado à quinta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E 3 elevado à quinta potência, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Acho que aqui não precisa escrever assim mais não, né? Afinal de contas, é nono ano. 2/3 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Simples assim. Menos raiz de 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0, com exceção do próprio zero, né? Lembra? Isso aqui, ó, em matemática, ainda não se explicou. Mas todo número elevado a 0, desde que não seja o zero, vai ser igual a 1. Então, 5 elevado a 0 também é igual a 1. Deixa eu te chamar a atenção. E se for menos 5 elevado a 0? Lembra, isso é o oposto de 5 elevado a 0. Quem é 5 elevado a 0? É 1, professora, sim. E o oposto de mais 1 é menos 1. Então, é isso aí, tá? Só para te chamar a atenção para as próximas questões. A número 2 é uma expressão numérica. Ele pede para você simplificar. O que a gente vai simplificar? Simplificar é resolver o máximo que você puder, né? Menos 2 elevado a 2 é menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4. Menos expoente negativo, inverte a base. O inverso de 2 é 1/2. Aí o expoente fica positivo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é mais 4 menos 1/2.
Tirando o MMC entre 2 e 1, né? Quem é o mínimo múltiplo comum entre o 2 e 1? É 2. A regra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 vezes 1, 2, vezes 4, 8. Menos 2 dividido por 2, 1, vezes 1. Efetua em cima, repete o de baixo. 8 menos 1, 7, sobre 2. Tranquilo? Espero que sim, se não, dê um jeito de entrar em contato comigo. Fala com a Kênia que está com dúvida. Letra B. Vamos resolver o que dá. Expoente negativo. Inverte a base. O inverso de 5 é 1/5. Elevado, quando eu inverto, o expoente fica positivo. Mais 5 elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Menos expoente negativo, inverte a base. O inverso de 3 é 1/3. Para que isso? Para que o expoente fique positivo e eu consiga operar. 1/5 elevado a 1 é 1/5. Mais 1. 1/3 elevado a 1 é 1/3. E agora, professora, ainda tem fração misturada? Tem sim. O que que tem isso? Nada demais. Embaixo aqui é 1, não precisa se preocupar. Para quem esqueceu, MMC entre o 5 e o 3 é feito assim, decomposição em fatores primos. Números primos são números que só têm 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Eu vou colocar para vocês aqui os primeiros, ó. É um conjunto infinito. Você vai verificar se dá para dividir sempre pelo primeiro. Nenhum é divisível por 2. Vou por 3. Tenho 3, então eu vou dividir ele. 5 não dá divisão exata, você repete. 3 dividido por 3, 1. 5 não dá por 3, vai dar por 5. Então, coloco 5. 5 dividido por 5, 1. E 1 eu repito. Quem é o mínimo múltiplo comum, ou MMC? 3 vezes 5, que são 15. Então, eu não trabalho nem com 5, nem com 1, nem com 3. Eu trabalho com 15. Ponho 15 embaixo. Estou mudando aqui, eu tenho que ver o que é compatível. Para isso, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 1, 15 vezes 1, 15. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. Efetua em cima e repete o de baixo. 3 mais 5, 18. E 18 menos 5 são 13 15avos. É a resposta final. Bom, continua. Letra C. A gente vai ter que ir com calma porque é bastante coisa, mas acredito que vocês vão ficar prontos para a próxima, tá? De novo, ó, quem que eu devo resolver primeiro? Potência, né? Existe a ordem. Raiz e potência, multiplicação e divisão, adição e subtração. 3 vezes 10 a menos 2, inverte a base. O inverso de 10 é 1 sobre 10, elevado a 2. Mais 5 vezes 2 a menos 1, inverte a base, 1 meio. Aí o expoente fica positivo, eu consigo fazer conta assim. O que eu tenho que resolver primeiro? A potência, que não está pronta. 3 vezes 1 ao quadrado é 1. 10 ao quadrado não é 20. 10 vezes 10 são 100. Mais 5 vezes 1 elevado a 1 é 1. 2 elevado a 1 também é 2. E agora o próximo passo, multiplicação. Multiplicação com fração. De cima com de cima e o de baixo com de baixo. Embaixo não tem nada, é porque tem 1. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 100, 100. Mais 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2.
Nesse caso, eu não preciso fazer o MMC. Por quê? O 100 é divisível por 2. Então, o 100 é múltiplo do 2. Então, eu posso ir direto. Caso você tenha esquecido, a gente pode fazer, né? Onde que eu vou fazer isso aqui? Aqui no cantinho, ó. 2 e o 100. Lembra dos números primos? Por 2. 2 dividido por 2, 1. 100 dividido por 2, 50. Dá para dividir por 2 de novo. Repete 1. 50 dividido por 2, 25. O 25 não dá para dividir por 2, nem pelo próximo número primo, que é 3. Próximo número primo, 5. Opa, aqui dá. 1. 25 dividido por 5, 5. Por 5 de novo. 1 e 1. MMC é o produto. 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 50. Vezes 2, 100. Tá vendo? Não precisava. Lembra que eu falei? O 100 é múltiplo do 2. Então, o MMC vai ser ele. Embaixo, 100. 100 dividido por 100, 1 vezes 3. 100 dividido por 2, 50. 50 vezes 5 são 250. 250 mais 3, 253 sobre 100. Pronto, essa é a resposta. Letra D. Acho que o espaço vai ser pouco. Acho que eu vou ter que fazer uma letra menor aqui. Vamos ver se dá. 6A ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Menos, por favor, não faça isso, ó. Menos com menos dá mais. Há momentos que vai dar certo, em outros não. Então, lembra, primeiro tem que ser a potenciação. Repete o menos e faz a potenciação. Menos 7 ao quadrado é menos 7, que multiplica menos 7, que vai dar mais 49. Sobre, aí eu resolvo a parte de cima e a parte de baixo. Expoente negativo, inverte a base. O inverso de 3 é 1/3. O seu expoente vai ficar positivo, mais expoente negativo, inverte a base, é 1/3, elevado a quem? A 1. Aqui já dá para a gente resolver, né? 36 menos, pede o oposto de mais 49 menos 49, sobre 1 ao quadrado é 1, 3A ao quadrado são 9. 1 elevado, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então aqui é 1/3. Vou tentar apertar aqui para dar aqui no cantinho. 36 menos 49, subtrai e dá o sinal do que tem mais. 36 para 40, 4, mais 9, 13. Quem tem mais? Tem mais positivo ou tem mais negativo? Ah, professora, mais negativo, então o resultado é negativo. Embaixo eu tenho que tirar a MMC. Posso fazer esse processo, ou posso pensar, o 9 é múltiplo do 3, ou seja, o maior é múltiplo do menor ou dos menores? É, então o MMC é ele. 9 dividido por 9, 1 vezes 1, 1. 9 dividido por 3, 3 vezes 1, 3. Então, eu vou ter menos 13 sobre ou dividido por quem? 1 mais 3, 4. 4 sobre 9. Acho que eu vou ter que me apertar um pouquinho aqui para poder dar para fazer tudo aqui. Depois eu vejo o que eu faço com o de lá. Tudo bem? Ó, vou atrasar o vídeo, mas tudo bem. Ó, vou puxar para cá. Ei, professora bagunçada. E olha que eu já testei antes, hein? Quem é que está sendo dividido? O menos 13 está sendo dividido por 4 nonos. Então, a gente diz que isso é a primeira fração e essa é a segunda. Divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 4 nonos? É 9/4, ou seja, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Agora é só multiplicar.
Mais vezes menos, menos. 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Sobre, aqui embaixo não é 1? 1 vezes 4, 4. Tá lá a resposta. Tá bom? Desculpe a bagunça aí, mas acho que dá para acompanhar. A questão 3, ele te dá alguns valores. O número x, que é essa expressão toda, o número y e o número z. Aí ele te faz algumas perguntas, cálculos. Primeiro, letra A, calcule o valor de x mais o valor de y. Vou colocar aqui para você perceber. Seria x. Quem é o x? 2 elevado a 0 menos 3 elevado a menos 1. Mais o y, 5 elevado a 0 menos 2 a menos 1. Melhor opção aqui é a gente descobrir quem é x, quem é o y e quem é o z primeiro, para depois substituir. Então, isso que nós vamos fazer, ó. Número x é 2 elevado a 0, 1, menos. Expoente negativo precisa inverter. 1/3 a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, é 1 menos 1/3. O MMC entre número qualquer e o número 1 é um número qualquer, que nesse caso é o 3. Então, o MMC vai ser 3. Divido pelo de baixo, multiplico. 3 dividido por 1, 3. Vezes 1. 3 dividido por 3, 1. Vezes 1. Efetuo em cima, repete o de baixo. 3 menos 1, 2. Sobre, esse é o número x. Ficou bem melhor do que o de cima. Não é isso? Tá dando para ver aí? Acho que dá. Ó, número x, então, deu 2/3, né? Melhor do que esse. O número y, 5 elevado a 0, 1. Menos 2 a menos 1 é 1 meio elevado a 1. Y vai ser 1 menos todo número elevado a 1 é ele mesmo. MMC entre o 2 e o 1 que está aqui embaixo. Não é esse 1, é o 1 que está embaixo e ninguém vê. Vai ser o próprio 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Cansaram já? Então, vou parar de falar. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, 1. Opa, quem é o número y, então? 2 menos 1, 1 sobre 2. Número y é 1 meio. Número z, e terceiro, e acabou. 4 elevado a 0 é 1. 4 a menos 1 é o inverso dele, elevado a 1. Z é 1 somado, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Fala rápido, quem é o MMC? Opa, acertou quem falou que é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Z, então, é 4 mais 1, 5 sobre 4. Tranquilo? Demais. Agora, você vai fazer o que ele pediu. O valor de x mais o valor de y, que vai ficar meio avacalhado aqui. Eu vou até fazer com outra cor, que é para não confundir. Senão, eu vou ter que gravar tudo de novo. Nem morta. Valor de x. Quanto que era? Tá aqui, ó. Vou voltar aqui. Valor de x, 2/3. Valor de y, 1 meio. Então, ele quer que você some lá na letra A o valor de x, 2/3, mais o valor de y, que é 1 meio. Nesse caso, para achar o MMC, para quem não tem habilidade, 2 e 3. Isso é para quem esqueceu, tá, gente? 2. 2 dividido por 2, 1. Repete o 3. Divide por 3. 1. 3 dividido por 3, 1. Quando o resultado é 1 e 1, isso não é o resto, tá? Isso é o resultado da divisão. O MMC, 2 vezes 3 são 6. Então, vai ficar embaixo 6
Dividido por 3, 2, vezes 2, 4. 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. Soma em cima, repete o de baixo. 4 mais 3, 7, sobre 6. Deixa eu pegar minha caneta vermelha de novo, né? Não gosto muito dela não, mas aqui dá destaque. X menos y, ou seja, o valor de x menos o valor do y. O valor do x é 2/3. 2/3 menos o valor do y. O valor do y é 1/2. Oh, que maravilha! O MMC nós já sabemos. É quanto? 6. E não preciso nem fazer de novo, né? Dividido, multiplicado, que é igualzinho de cima. Mas vamos lá. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Só que ao invés de mais é menos 6 dividido por 2, 3 vezes 1. 4 menos 1. Mentira, 4 menos 3, 1 sobre 6. Tá aí. Ô, professor, isso é difícil. É não, é só praticar. Vem a melhor de todas. X vezes Y. 2/3 vezes 1/2. Não é isso? X vezes Y, 2/3 vezes 1/2. Para quem lembra, a gente pode simplificar antes ou depois. Eu prefiro antes. Como que eu simplifico? Observo. Tem algum número que divida ao mesmo tempo o 2 e o 3? Divida exatamente. O 1 e o 2? O 2 e o 2? O 1 e o 1? Opa, tem o 2 e o 2. Então, eu vou fazer 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Eu espero que... Vamos lá. Então, ao invés de 2/3, você vai multiplicar 1/3. Ao invés de 1/2, você vai multiplicar 1 sobre... Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. Resultado final. Já simplificado. Tá certo? Y dividido por Z. Y, 1/2. Dividido, eu vou por dessa forma, mas eu poderia colocar de outro, né? 1/2 dividido por 5/4. Divisão de fração. Escreve a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 5/4? 4/5. E aí, você pode deixar para simplificar no final ou agora. Eu prefiro agora. Aqui não tem ninguém que divida os dois, a não ser 1. Aqui também não. E dividir por 1 é permanecer igual, então é bobagem. Vou olhar assim, ó, numerador com denominador. Quem é que é divisível aqui por um mesmo valor? O 2 e o 4. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, eu fiquei com a fração reduzida. Aí, eu multiplico 1 vezes o 2, 2. E 1 vezes 5, 5. Acabou. Certo? Aí vem a próxima. A gente fez a 3, né? Questão 4, que é um pouquinho mais... Não, fácil, fácil. É só você aplicar as propriedades, não precisa calcular. Acho que não precisa. A 4 fala, transforme em uma só potência, sendo a base um número real não nulo. A base é aqui, ó. A base não pode ser 0. Base 11. Operação entre eles, multiplicação. Propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Pega seu livro didático, vai lá, lê ou veja a videoaula que eu enviei. Repete a base e soma os expoentes. Eu vou devagar aqui para você entender, mas pode ir direto. 11, 8, mais de fora menos de dentro, continua o menos. Então, é 11 elevado a 1. Mas eu preciso pôr 1 no expoente? Não preciso. É proibido? Não, mas não precisa.
Base 10. Operação entre eles, multiplicação. Conserva a base e soma os expoentes. E, professora, o segundo não tem. Tem sim, lembra que um eu não preciso pôr, mas não quer dizer que ele não exista. Então, é menos 6 somado com 1, somado com 4. Repete a base. Menos 6 com mais 1, menos 5. Menos 5 com mais 4, menos 1. Correto? O menos 1 tem que pôr. Base 3, só que agora não é multiplicação, é divisão. Repete a base e subtraia os expoentes. 3, 6 menos 7, menos 1. Divisão de novo. Primeira coisa, olha, a base é igual? É. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Nesse caso, o aluno costuma errar porque ele coloca assim, ó, 9 menos 3. Subtrai os expoentes. E esquece que o 3 aqui é negativo. Então, o que você vai fazer? 9 menos o outro expoente, que é menos 3. E menos de fora pede o oposto. Então, é 5 elevado a 9. O oposto de menos 3, mais 3. Vocês gostam? É assim, menos com menos vira mais. 5, 9 mais 13, 12. Eu não vou resolver isso porque vai dar uma conta enorme. Foi colocado para vocês essa forma para lembrar que a divisão pode ser escrita assim ou pode ser escrita na forma de fração. Esse traço aqui, ó, significa divisão. Então, isso nada mais é que x elevado a 5 dividido por x elevado a menos 3. Divisão, mesma base. Não sei quem é, né? O valor exato, mas eu sei que a base é igual, porque é x. Então, repete a base e soma os dois expoentes. 5 somado com menos 3. Então, vai ficar x. 5 somado com menos 3 são 2. X elevado à segunda potência, ou x ao quadrado. Na letra F, tem uma novidade ali. Qual é? A gente tem que usar duas propriedades. Tanto faz, nesse caso, a ordem. Eu vou preferir usar a potência de potência, tá? Ó, o 5 é potência do 2 e o 5 é potência do menos 4. Pelas propriedades de potência, eu distribuo. Quando eu tenho potência de outra potência, eu escrevo a base e multiplico os expoentes. Então, 2 vezes 5, 10. Não posso esquecer aqui embaixo também. Repete a base e multiplico os expoentes. Menos 4 vezes 5, menos 20. A gente saiu da potência de potência e ficou a divisão. Lembrando que isso aqui é uma divisão. A elevado a 10 dividido por A elevado a menos 20. Propriedade da multiplicação de mesma base quando é divisão. Repete a base e subtraio os expoentes. Menos 20. Menos com menos vira mais. Então, o que eu vou ter? 10 mais 20. Então, é A elevado a 30. Ok? Bem, continuando aqui na questão G, vou puxar aqui, né? Se eu esquecer e cortar, depois eu mostro. Na questão G, é o seguinte, é potência de outra potência. 2x mais 3 é potência da potência 5. Potência de potência, o que você vai fazer? Você vai distribuir o 5 com esse e o 5 com esse. Famoso chuveirinho aí para quem gosta. Eu não gosto. 6, 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes 3, 15. Não é isso? Pode ficar assim. Só que em provas aí, você não vai encontrar o gabarito com essa resposta, não.
que eles vão fazer? Quem é o maior divisor entre o 10 e o 15? O 2, não, o 2 só divide o 10, mas não divide o 15. O 3, não, só divide o 15, não divide o 10. Tem que ser que divida ao mesmo tempo. Quem é que divide ao mesmo tempo o 10 e o 5? O 10 e o 15, desculpa, né? O maior divisor é o 5. Então, vai aparecer para vocês assim, ó, 6 elevado. Já que é o 5, coloca o 5 em evidência, fatorar, lembra? 10x dividido por 5 são 2x, mais 15 dividido por 5, 3. Vai aparecer dessa forma para vocês. A número 5, tá aqui do lado. Ele pede para simplificar. Quando você simplifica a expressão, o que você obtém? Te deu opções de respostas aí, letra A, B, C, D, E. Essa aqui é o sonho de consumo numa prova, tá bom? Parece assustador, mas não é não. Dá uma olhada, só tem multiplicações. O 9 não é base 10, mas eu tenho 3 bases 10, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso repetir o 9, tem outras formas, tá? Mas talvez mais rápida, mas eu vou devagar aqui. 10 multiplicados. Então, repete a base, soma os expoentes. 4 somado com menos 2, 2. 2 somado com menos 5, menos 3. Acho que aqui eu já posso ir direto. Sobre 9 dividido base igual. Repete a base, multiplicação, soma os expoentes. Menos 3 somado com 7 são 4. Não é isso? Não acabou. Lembra que o traço de fração significa divisão? Então, 9 dividido por 9 dá 1. 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, eu posso cancelar. Isso é uma divisão. Vai ficar 10 elevado a menos 3, só para relembrar. Dividido por 10 à quarta. Repete a base, subtraio os expoentes. Menos 3, menos 4, menos 7. Que é a opção C. Que susto, achei que não tinha. A questão próxima é a questão 6. Questão 6, eu coloquei ela aqui atrás. Ufa, falei demais, né? Mas vamos lá, tem que falar. Aqui, ele pede para você aplicar as propriedades das potências e escrever na forma de uma única potência. Ele nem quer valor, ele quer uma única potência. Professora, mas eu sei, é com potência de mesma base. O que acontece? Eu vou verificar se dá para escrever 32, 128, 2048, tudo numa mesma base. Como que a gente faz isso? Decompondo em fatores primos. Lá no 6º ano, vocês adoravam fazer isso, que eu sei. Então, a gente vai decompor o 32, vou pôr aqui embaixo, se dá. Você vai decompor o 32, também vai decompor o 128 e também vai decompor o 2048. Decompor em fatores primos é dividir pelos números primos, começando de quem? Do menor deles, que é 2. Se não der, eu tento 3, se não der, o 5, se não, o 7, e assim vai. 32 é divisível por 2? É. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, 32 na base 2 é 2 elevado à quinta potência. Tudo bem? O 128 por 2, 64. Dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Qual é a outra forma de escrever o 128 na base 2? É 2 elevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê?
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai dar 128. Agora o 2048. Por 2, 1024. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Cheguei no 1, tá na hora de parar. Então, 2048 na base 2 é 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa, professora, não tem um jeito mais fácil, não? Imagina se numa prova você tem que fazer essas contas que aparecem aqui em cima. Vai ficar bem mais complicado. Então, é melhor gastar um tempo e decompor. Então, vamos lá. Quem é o 32? 32 é 2 elevado à quinta potência. Então, no lugar do 32, eu vou colocar 2 à quinta potência. Vamos lá. 2 à quinta, só que já está elevado ao quadrado. Então, eu tenho que elevar ao quadrado. Dividido 128, decomposto, a gente já fez aqui no rascunho, é 2 elevado à sétima. Então, no lugar do 128, 2 à sétima, que já estava elevado a 4. Dividido por quem? 2048, que decomposto foi 2 elevado à 11ª potência. Observa que a gente ficou com potências de bases iguais. A gente vai aplicar primeiro a potência de potência. O 2 é potência da potência 5. O 4 é potência da potência 7. Então, ó, 2, 5 vezes 2, 10. 2, repete, 7 vezes 4, 28. Dividido por 2 elevado à 11ª. Divisão de mesma base. Conserva a base, subtraio os expoentes. 10 menos 28, menos 18. Dividido por 2 elevado à 11ª. Divisão de novo de mesma base, repete a base e faz o quê? Subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 18 com menos 11, menos 29. Acabou aqui. Ele queria que escrevesse numa única potência. Não quer que calcule isso aí. Deus me livre e guarde. Na letra B, 3, 81, 3, 9, 729. Quem é a menor base? 3. Então, a gente vai ter que tentar escrever todos eles na base 3. Vocês já sabem como que faz isso. O 3 não tem jeito de decompor, já está decomposto, ele é número primo, não é isso? 81, vamos colocar aqui, ó. 81, acho que é melhor eu colocar aqui do lado que visualiza melhor, né? 81. Dá para dividir por 2? Porque se desse, teria que ser ele, tá? Não, dá por 3. Como que eu sei disso? 8 mais 1 é 9, e 9 é divisível por 3. Então, 81 também vai ser. 81 por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, 81 é 3 elevado à 4ª potência. Depois o 9. Dá até para eu olhar aqui, ó. A partir do 9 aqui, teve quantos 3? 2. Então, o 9 é 3 ao quadrado. Mas vamos passo a passo. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, o 9 é 3 ao quadrado. E o último é o 729. Ufa! Dá para dividir por 2? Não, ele é número ímpar, não tem jeito. Dá para dividir por 3? Basta somar, ó, 9 mais 2, 11. 11 com mais 7, 18. 18 é divisível por 3? Sim, então 729 também vai ser. Pronto. 729 dividido por 3, 7 por 3, 2, sobra 1, 12 dá 4
243. Dividido por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Então, o que eu quero que você perceba? 729 é igual a 3 elevado a 6 na base 3. O 9 é 3 ao quadrado. O 81 é 3 elevado à quarta potência. Aí a gente volta e substitui. Aqui não precisa. 3 a menos 3 vezes 81, 3 à quarta, vezes 3 a menos 5. Oba, tudo igual, tudo base 3, dá para aplicar a propriedade. Imagina você fazendo uma prova de vestibular e fazendo essas contas. Ia gastar o tempo todo da prova, né? 9. Como que vai ficar o 9? 3 ao quadrado. Só que ele está a menos 1. Então, eu ponho 3 ao quadrado no lugar do 9, mas tenho que elevar a menos 1. Vezes o 729 já está ao quadrado. Então, vou substituir o 729, mas tenho que elevar ao quadrado. Então, é 3 elevado à sexta e elevando ao quadrado, elevado a 2. Aí, a gente vai fazer aqui, bases iguais, multiplicação. Repete a base, soma os expoentes, soma rápido. Menos 3 com mais 4, 1. 1 com menos 5, menos 4. Sobre, resolve a potência de potência. 3 elevado 2 vezes menos 1, menos 2. Vezes 6 vezes 2, 12. Ainda tem que resolver aqui, ó. 3 à quarta dividido por 3, multiplicação, conserva a base, 3. E soma os expoentes. Menos 2 somado com 12 são 10. O que é uma fração mesmo? Tic-tac, tic-tac. É uma divisão. 3 à quarta dividido por 3 à décima potência. Isso aqui, então, repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 10, menos 6. Escrevi na forma de uma única potência. Tudo bem? Acabamos por aí hoje. Se precisarem de mim, fala com a Kênia lá no grupo para me acessar e mandar a sua dúvida. E eu tô aqui para te atender, ok? Boa tarde para vocês.